Pare tudo o que estiver fazendo agora e preste atenção. Existem cristãos que fazem o inferno tremer só de acordarem pela manhã. E existem outros que o inimigo sequer tenta tocar. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 5 tipos de cristãos que o diabo mais teme e também os 5 que ele não consegue sequer colocar a mão. Você é um deles? Descubra agora. Não assista como quem apenas ouve. Reflita, analise e se posicione. Se você quer ser um cristão com autoridade que não se abala diante das lutas espirituais, permaneça até o final, porque cada ponto vai abrir os teus olhos e fortalecer a tua fé. A última lição, principalmente, pode transformar completamente a sua postura diante dos ataques do inimigo. Vamos direto ao ponto. O reino das trevas treme diante de um cristão que ora com sinceridade, que conhece a palavra, que age com fé e que não negocia seus princípios. Mas também há cristãos distraídos, mornos, acomodados. Esses o diabo nem precisa atacar. Eles mesmos já estão fora da guerra. Neste vídeo, você vai entender quais características fazem de você um alvo respeitado no mundo espiritual e o que te torna praticamente intocável. Prepare o coração, porque o que será revelado aqui vai mexer com a sua fé e seu estilo de vida. Chegou a hora de despertar. Você já percebeu como o deserto assusta? É um lugar seco, solitário, onde tudo parece parado no tempo. É desconfortável, não é bonito, e o silêncio dele ecoa nas nossas angústias mais profundas. Não há sombra, não há sinais de vida, e parece que a voz de Deus foi silenciada ali. Mas é justamente nesse cenário árido que nascem os guerreiros mais poderosos do reino. O deserto, na linguagem espiritual, nunca foi um castigo, sempre foi um campo de treinamento. Um lugar onde Deus não apenas observa, mas molda, onde Ele cala as distrações externas, para que possamos finalmente ouvir o que Ele quer tratar dentro de nós. O deserto é a escola dos que vão carregar peso de propósito. Muitos fogem do deserto achando que ele representa abandono. Mas o que poucos cristãos compreendem é que o deserto não é a ausência de Deus. É, na verdade, a sua presença, revelada de forma mais íntima e exigente. Ali, Deus não grita, Ele sussurra, e só ouve quem silencia o barulho da alma. Em Isaías 43:19, Ele declara com ousadia: Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não se trata apenas de alívio para a dor, mas de uma promessa de transformação profunda. Deus não está dizendo que vai te tirar do deserto imediatamente, mas que vai te ensinar a prosperar dentro dele. E isso muda tudo, porque o verdadeiro cristão, aquele que o diabo realmente teme, não é o que nunca sofre, é o que sofre com propósito, é o que, mesmo em lágrimas, continua adorando, que mesmo frustrado, continua crendo, que mesmo decepcionado com as circunstâncias, continua obedecendo. O diabo não sabe lidar com alguém que transforma a dor em altar, que transforma a escassez em um lugar de entrega, que pega o pouco e oferece como muito, porque entende que o valor da oferta não está na quantidade, mas na fé com que é entregue. A adoração estratégica é isso. Não é cantar bonito quando tudo vai bem, é levantar as mãos quando tudo parece desmoronar. É declarar: Tu és bom no meio do vale da sombra da morte. É crer que o silêncio de Deus não é rejeição, mas preparação. O céu pode parecer calado, mas o céu nunca está inativo. O inferno sabe disso, e por isso ele teme aquele que continua marchando mesmo quando não tem mais chão sob os pés. Porque esse tipo de cristão não anda por vista, ele anda por promessas. Ele sabe que Deus não falha, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Enquanto muitos se perdem no deserto,
Esse permanece. Ele planta orações, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Ele rega com lágrimas sinceras, não como sinal de fraqueza, mas de entrega. E no tempo certo, colhe milagres que só nascem em terra árida. Porque Deus ama fazer brotar rios onde o inimigo jurava que nunca haveria vida. E o mais lindo é que esse tipo de cristão não apenas sobrevive ao deserto, ele sai de lá carregando água viva para outros sedentos. Hoje o desafio é direto e prático. Pare tudo por um momento. Pegue um papel, uma caneta e escreva com sinceridade: meu deserto hoje é. Nomeie-o, encare essa realidade com fé. Não negue a dor, mas também não se entregue a ela. Depois, faça algo radical. Agradeça. Sim, agradeça por esse tempo difícil, pela luta, pelo silêncio, pela escassez. Porque tudo isso está gerando em você um peso de glória que ninguém poderá tirar. Troque a autocomiseração por confiança. Troque o "por que eu" pelo "para quê, Senhor?" E observe como sua perspectiva muda, como sua fé se fortalece, como o céu começa a se mover. Acredite, o cristão que aprende a extrair águas do deserto se torna um canal de milagre por onde passa. Ele carrega algo que não se compra, não se ensina, só se vive. É esse tipo de fé que faz o inferno tremer. É esse tipo de entrega que o céu honra com autoridade. E é esse tipo de cristão que Deus quer que você se torne hoje. Há momentos em que as palavras simplesmente somem. Você tenta orar, tenta expressar o que sente, mas nada parece sair. Nem uma frase completa, nem um clamor audível, só o silêncio. E para muitos, isso pode parecer fracasso espiritual, pode parecer frieza, distância, até mesmo abandono. Mas a verdade é que existe um tipo de silêncio que não revela ausência de fé, revela profundidade. Um silêncio carregado de confiança, de rendição, de entrega total. Esse silêncio, ao contrário do que o mundo pensa, tem peso espiritual. Ele grita no invisível e o inferno escuta. Porque o inimigo não teme barulho, ele teme firmeza. E há uma firmeza poderosa naquele que se cala, mas continua firme em Deus. Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que nem sempre a oração precisa de palavras. Às vezes basta o coração. O Espírito traduz aquilo que a alma já não consegue articular. Lágrimas viram súplicas, suspiros viram clamores, silêncios viram declarações de fé. O céu entende linguagem de dor, de cansaço, de esperança silenciosa. E quando um cristão permanece firme, mesmo sem conseguir falar nada, ele está dizendo com sua vida: Deus ainda é meu refúgio, eu continuo aqui. Esse tipo de maturidade espiritual não se desenvolve da noite para o dia. Ela nasce no fogo, nas perdas, nos momentos em que você percebe que não tem mais controle de nada e ainda assim escolhe confiar. Não é teatro, não é espiritualidade performática, é fé real. É aquele tipo de confiança que não precisa de aplauso nem de plateia. Só precisa da certeza de que Deus está ouvindo, mesmo quando você não consegue verbalizar nada. Esse silêncio cheio de fé desarma o inferno, porque o inimigo se alimenta de reações impulsivas, de desesperos ruidosos. Mas quando ele encontra um cristão quieto e constante, ele se confunde. Como enfrentar alguém que não se abala com a ausência de respostas? Pense bem, quantas vezes você já saiu de um momento de oração se sentindo culpado porque não conseguiu falar como gostaria? Porque chorou demais? Porque só ficou ali sem saber por onde começar? A verdade é que para Deus isso é suficiente. Ele vê o coração, ele habita no quebrantado. Ele responde o silêncio que é fruto de um coração rendido. E o que parece fraqueza para o mundo, para o reino é autoridade.
porque o verdadeiro adorador não se cala por desistência, mas por reverência. Não fala menos porque desanimou, mas porque entendeu que Deus está no controle, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Hoje, se tudo o que você sente é o peso do silêncio, não lute contra isso. Use esse momento como força. Separe um tempo no seu dia. Desligue o celular. Feche a porta do quarto. Tire os fones de ouvido. Não leve pedidos. Não leve reclamações. Leve apenas a sua presença. Fique quieto diante de Deus. Nem sempre você precisa falar. Às vezes só precisa estar. E ali, no silêncio mais profundo, Deus começa a curar feridas que as palavras jamais alcançariam. Ele começa a reconstruir coisas que nem você sabia que estavam quebradas. Porque é no silêncio que o céu opera em segredo. O desafio de hoje é simples, mas transformador. Tire 10 minutos, só 10, e se isole com Deus. Fique em completo silêncio. Respire fundo. Feche os olhos e diga com o coração: Senhor, mesmo sem palavras, eu continuo te esperando. Faça disso um hábito, um refúgio, um altar, porque esse tipo de comunhão muda atmosferas espirituais, renova forças e molda um cristão que o diabo não sabe como enfrentar. Não porque ele grita alto, mas porque ele permanece firme, mesmo quando tudo dentro dele está quieto. E, no reino de Deus, isso é poder. Guardar mágoas é como tomar veneno todos os dias, esperando que o outro sofra os efeitos. É um ciclo destrutivo, silencioso e enganoso. Você carrega a dor, revê o que foi dito, revive o que foi feito e, sem perceber, se prende a correntes invisíveis que sufocam sua alma. O problema é que essa prisão não dói em quem te feriu. Dói em você. O ressentimento não é uma proteção emocional. É um sabotador espiritual. E o diabo sabe disso. Ele sabe que um coração amargurado é um coração vulnerável. Por isso ele investe tanto em manter feridas abertas, alimentando lembranças, multiplicando pensamentos, distorcendo intenções. A amargura é uma das armas mais eficazes do inferno, mas perde a força quando encontra um coração que sabe perdoar rápido. Em Colossenses 3,13 a ordem é clara, direta, inegociável. Perdoem como Cristo os perdoou. Não diz se você sentir vontade. Não diz quando o outro merecer. Diz simplesmente, perdoe. E aqui está uma das maiores verdades espirituais que muitos ainda ignoram. O perdão não é um sentimento, é uma decisão de obediência. Perdoar não significa que a dor foi pequena. Significa que a graça de Deus em você é maior do que qualquer ofensa. O cristão que o diabo mais teme não é o que nunca foi ferido, mas o que aprendeu a não fazer morada na dor. É o que escolhe curar, mesmo sem ouvir um pedido de desculpas. É o que entende que continuar carregando mágoas é atrasar o próprio destino. Perdoar rápido é um ato de guerra espiritual. É romper com o ciclo da acusação, da vitimização, do orgulho ferido. Quando você perdoa, você está dizendo: minha alma é valiosa demais para ser mantida refém de algo que já passou. Você declara ao mundo espiritual que a ofensa não tem mais poder sobre você. E isso gera libertação. E onde há libertação, há autoridade. O diabo odeia isso, porque ele sabe que um cristão liberto tem poder em suas palavras, em suas orações, em sua caminhada. Enquanto o ressentimento te prende ao passado, o perdão abre caminho para o propósito. Mas talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado. Talvez a ferida ainda esteja aberta, recente, dolorida. Talvez o que fizeram com você foi injusto, cruel, imperdoável aos olhos humanos. E ainda assim, o chamado permanece. Perdoem, como Cristo os perdoou. Jesus perdoou antes mesmo de ouvirem, me perdoe. Ele perdoou sabendo que alguns nunca reconheceriam sua culpa. Perdoou com sangue, com dor, com graça. E é esse o modelo que ele nos deixou, não como peso, mas como cura.
Hoje, olhe para dentro, com coragem, com honestidade. Pergunte a si mesmo: quem ainda tem acesso aos meus pensamentos por causa da dor que deixou? Quem ainda me domina, mesmo ausente, porque eu não o liberei? E entenda, a cura não depende do outro. A cura não está no pedido de perdão que talvez nunca venha. A cura está na sua decisão de não deixar mais o passado ditar seu futuro. O perdão é para você, não para o outro. É para a sua liberdade, sua leveza, seu recomeço. Então, o desafio de hoje é profundo, mas essencial. Envie uma mensagem, faça uma oração, ou se ainda não for possível o contato direto, libere no coração. Fale com Deus sobre essa pessoa. Diga: eu escolho soltar esse peso. Não espere emoção. Haja pela fé. Porque o cristão que perdoa rápido fecha portas que o diabo tenta manter abertas por anos. E quando você faz isso, seu coração se torna terra fértil, onde o céu se move com liberdade. Um coração curado é um canal de milagre. E é esse tipo de cristão, leve, livre e obediente, que o inferno teme e o céu levanta para grandes propósitos. Há um tipo de cristão que o inferno não enfrenta, ele evita, e esse cristão é aquele que jejua com propósito, com entendimento e com temor. Ele não jejua por tradição, por religiosidade ou para barganhar bênçãos com Deus. Ele jejua porque entendeu que há batalhas que jamais serão vencidas apenas com palavras ou boas intenções. Só serão vencidas com renúncia. Em Mateus 17:21, Jesus não deixa margem para dúvida. Essa casta não se expulsa senão com oração e jejum. Existem prisões espirituais, vícios emocionais, cadeias invisíveis que só se quebram quando você escolhe calar os desejos da carne para ouvir a voz do Espírito. O verdadeiro jejum não é apenas deixar de comer, é deixar de alimentar tudo o que tem controlado seu coração. É um ato de guerra contra o orgulho, contra a distração, contra a vaidade, contra tudo aquilo que rouba o foco da presença de Deus. Jejuar com propósito é olhar para o que te domina e dizer com autoridade: você não manda mais em mim. É colocar o corpo em silêncio para que o espírito fale mais alto. É abrir mão de algo lícito para tocar o invisível. E o inferno odeia isso, porque cada renúncia feita com fé gera crescimento, gera sensibilidade espiritual, gera autoridade. E cristãos com autoridade espiritual não podem ser manipulados pelas circunstâncias. Quem jejua com entendimento não faz da renúncia um ritual vazio, mas uma declaração viva. Minha fome de Deus é maior do que minha fome por qualquer outra coisa. E quanto mais você se entrega a essa disciplina, mais fortalece sua mente contra distrações, tentações e padrões que te enfraquecem. Você começa a ouvir mais claramente a direção de Deus. Começa a perceber brechas onde antes havia confusão. Começa a sentir paz onde antes havia ansiedade. Porque o jejum realinha seu espírito, reposiciona sua alma e coloca ordem no caos interno. É como se você limpasse o altar da sua vida para que o fogo do céu volte a queimar com pureza. E aqui vai uma verdade que muitos evitam encarar. Nem tudo que te afasta de Deus é pecado. Às vezes, é o excesso de coisas lícitas que te deixam espiritualmente entorpecido. Redes sociais, séries, vícios de comportamento, gula, distrações constantes. Tudo isso pode ocupar tanto espaço que a voz de Deus se torna um sussurro abafado. E é por isso que o jejum é tão poderoso. Ele tira do centro aquilo que você alimentava em excesso e recoloca Deus no trono do seu coração. Hoje, olhe com sinceridade para a sua rotina e pergunte a si mesmo: o que está dominando meu tempo, minha atenção, minha energia? Pode ser algo que ninguém vê, mas que te consome por dentro. Escolha algo específico,
um prazer, um hábito, um consumo que você sabe que está demais, e renuncie por 3 dias. Mas não apenas ficando sem, transforme cada vontade em oração, cada impulso em adoração. Quando sentir saudade daquilo que deixou, diga: Senhor, eu escolhi te buscar mais do que isso. E permaneça firme, porque isso não será só uma renúncia, será uma adoração estratégica. O desafio de hoje é direto. Escreva agora, em um papel ou no seu celular: hoje eu jejuo e cumpra. Faça disso um altar de entrega. Não porque você quer algo de Deus, mas porque você quer mais de Deus. Porque quando o seu sacrifício vira a adoração, o céu se move e o inferno perde mais uma batalha. Esse é o cristão que o diabo teme, aquele que jejua com o espírito inflamado e o coração rendido. Porque onde há renúncia com propósito, há vitória com autoridade. Existe um tipo de fé que o inferno não consegue manipular, porque ela não depende do que se vê, se sente ou se entende. É a fé que continua marchando mesmo no escuro. Em João 20:29, Jesus olha para Tomé e declara uma verdade que ecoa até hoje: bem-aventurados os que não viram e creram. Essa declaração não é um elogio à cegueira, mas à confiança. Uma confiança que não se apoia em sinais, provas ou confirmações, mas que se lança sobre a palavra de Deus como quem pisa firme sobre um chão que ainda não apareceu. Essa fé não precisa de explicações, ela precisa apenas de direção. E quando encontra essa direção em Deus, ela segue, mesmo que os ventos soprem ao contrário. Esse tipo de fé move montanhas que ninguém vê. Ela atravessa madrugadas de lágrimas com os olhos no céu. Ela se ajoelha para orar, mesmo quando a resposta parece não vir há meses. É a fé que permanece firme quando todos os outros desistem. Quando tudo diz, não tem mais jeito. Quando o céu parece mudo. Porque ela não está baseada em circunstâncias, está enraizada em convicções eternas. É a fé que diz: Deus não mudou só porque a minha situação mudou. Essa fé incomoda o inferno, porque ela resiste aos ataques mais sutis. Não é manipulada pelo medo, nem pelas emoções. Ela é estável porque conhece o caráter de Deus. A fé verdadeira não começa quando tudo está claro. Ela nasce quando a lógica termina, quando os recursos acabam, quando as promessas parecem distantes, quando os céus estão em silêncio e os passos estão pesados. A fé que o diabo mais teme é aquela que, mesmo ferida, ainda obedece, que, mesmo confusa, ainda declara: sei em quem tenho crido. Essa fé não é barulhenta, mas é firme. Ela não precisa de plateia, ela só precisa de direção, e é por isso que ela ativa o céu. Porque fé sem ver é obediência pura, é o que move o coração de Deus. Quantas vezes você já pensou em parar porque as coisas não estavam acontecendo como esperava? Quantas vezes duvidou do que Deus te falou porque a promessa demorou? A verdade é que todos passamos por isso, mas é aí que a fé precisa agir. Não quando tudo faz sentido, mas quando nada parece se encaixar. Fé não é esperar sentir segurança, é agir mesmo inseguro, confiando que Deus já está no fim da estrada, mesmo quando você mal consegue ver o próximo passo. O inferno não sabe lidar com essa postura, porque ela não dá espaço para manipulação emocional. Quem anda por fé não depende de vento favorável, ele segue mesmo contra a tempestade. Hoje, desafie sua lógica. Não espere o cenário mudar para viver como alguém que crê. Vista-se da promessa. Fale como quem já recebeu. Ore como quem já possui. Ande como quem já viu. Porque Deus honra aqueles que agem por convicção, não por conveniência. Ele se manifesta na vida de quem diz: eu creio, mesmo sem ver. Escreva essa frase em algum lugar onde seus olhos vejam todos os dias.
declare ela em voz alta. Fale sobre ela diante das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus impossíveis. Porque toda vez que você decide crer, apesar das circunstâncias, uma muralha invisível cai. Um inimigo recua, uma cadeia espiritual se rompe e o inferno percebe: aqui tem alguém que vive pela fé. E onde há fé firme, não há brecha para o medo. Onde há convicção, o diabo não tem voz, porque a fé que anda no escuro é a luz que guia o invisível. E o céu se move com poder por aqueles que caminham mesmo sem ver, mas com a certeza de que Deus está indo à frente. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar de coração. Isso mostra que você não está apenas consumindo conteúdo. Você está buscando crescimento, transformação e sabedoria à luz da fé cristã. Que honra caminhar com pessoas como você, que decidem aprofundar sua vida espiritual e se tornar cristãos que fazem diferença no mundo espiritual e natural. Agora eu quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilhe qual ensinamento mais te impactou ou qual atitude você já decidiu colocar em prática. E se você não souber o que escrever, digite simplesmente: sou grato a Deus. Assim saberei que você ficou comigo até o final e que essa mensagem te alcançou de verdade. Não se esqueça também de se inscrever no canal, porque temos muitos outros vídeos que vão edificar sua fé, abrir seus olhos espirituais e te ajudar a caminhar com mais firmeza diante dos desafios da vida. Ative as notificações para não perder nenhuma nova mensagem. E antes de sair, fique atento aos 2 vídeos que vão aparecer aqui na tela. Se esse conteúdo já te fortaleceu, os próximos vão aprofundar ainda mais sua jornada com Deus. Que o Senhor continue te abençoando e te moldando dia após dia. Até o próximo vídeo.